Nesta videoaula, nós vamos estudar sobre o uso de mecânica de fratura linear elástica aplicada à fadiga. Esta é a terceira e última metodologia que nós vamos ver para a previsão de trincas. E aqui eu já deixo claro uma diferença básica entre esta metodologia e as duas outras anteriores que nós já estudamos. Nessa metodologia, nós vamos determinar a vida durante a propagação da trinca. Tanto o método de fadiga controlada por tensão quanto fadiga controlada por deformação são usados para determinar a vida durante a nucleação, durante o início da trinca. O uso de duas metodologias em conjunto vai nos propiciar determinar a vida total de um determinado componente, e isso vai ficar claro a partir de agora. Esta apresentação vai ser dividida em duas partes. Na primeira eu vou falar sobre os conceitos básicos e na segunda eu vou mostrar um exemplo de aplicação. Nós já vimos todos os conceitos básicos de mecânica de fratura linear elástica, lá no início da disciplina. Então, a mecânica da fratura é um ramo da mecânica que estuda a propagação de trincas. Nessa análise, um parâmetro essencial é determinar o tamanho inicial da trinca aí. E isso, em geral, às vezes leva a alguma dificuldade, mas deve ser estimado sempre. E, por fim, como eu já comentei anteriormente, nós vamos usar uma das duas metodologias anteriores de deformação, fadiga controlada por deformação ou fadiga controlada por tensão, para determinar o tempo de nucleação de uma trinca. O grande objetivo da mecânica de fratura, como nós já vimos, é determinar o valor e as distribuições de tensões na ponta da trinca. Essas tensões são funções da tensão externa aplicada, claro, do tamanho e forma da trinca e das propriedades do material. De uma maneira geral, como a gente está vendo aqui está a trinca, aqui está a ponta da trinca, e o que se pretende é determinar as tensões a uma distância R dessa trinca. A equação genérica para as tensões na ponta da trinca é dada aqui, que é um dos fundamentos da mecânica de fratura, embora não seja o nosso objetivo aqui entrar muito em detalhes nestes aspectos. Também é fundamental nós relembrarmos aqui as três maneiras distintas de abertura de trinca, que pode ser sob tração, que é o chamado modo 1, que é o que vai mais nos interessar, ou podemos ter cisalhamento no plano, modo 2, ou cisalhamento fora do plano, que é o modo 3. Assim nós vamos ter os parâmetros de tenacidade à fratura K1, K2 e K3. Nós vamos usar bastante aqui o K1, como já é de costume. E esse parâmetro de tenacidade à fratura, o fator de intensidade de tensões K, é igual a um fator de forma, vezes a tensão aplicada, vezes a raiz quadrada de π vezes A, onde A é o tamanho da trinca. Esse fator de forma ele é função da geometria do componente e também da trinca, e ele deve ser determinado. Existem hoje inúmeras fontes, livros na internet que nos fornecem os valores dos fatores de formas para as várias condições distintas da realidade. Por exemplo, no livro que nós estamos usando da Banantine, nos dá lá alguns exemplos, como está mostrado aqui, de fatores de forma. Por exemplo, esse aqui, nós vamos usar isso no exemplo ao final desta videoaula, o fator de forma é igual a 1,12 mais 0,203A sobre B e assim por diante, onde A é o crescimento da trinca e 2B é a largura do componente. Existem várias fontes sobre isso. Uma outra questão muito importante é a zona deformada plasticamente na ponta da trinca. Nós já vimos também que a mecânica de fratura linear elástica só é passível de ser usada quando a zona plástica na ponta da trinca for muito pequena em relação à região deformada elasticamente. E isso acontece na maioria dos materiais estruturais usados em engenharia. E aqui está mostrado nessa figura que a zona deformada plasticamente na ponta da trinca em um carregamento cíclico, em geral, é menor do que
aquela durante um carregamento monotônico de ensaio de tração, o que ainda é mais favorável ao uso da mecânica de fratura linear elástica para o cálculo de vida durante a propagação de uma trinca. O outro fator fundamental para nós relembrarmos aqui, e que é de grande importância, é que o parâmetro de tenacidade à fratura K1C, que é uma propriedade do material, ele depende da espessura até se atingir o estado plano de deformações. Ou seja, se eu fizer medições experimentais para determinar a tenacidade à fratura de um material, se eu não estiver no estado plano de tensões, se eu estiver aqui, por exemplo, o K1 obtido não será uma propriedade do material, porque ele depende da dimensão. Para uma propriedade do material, ela não pode depender da geometria, não pode depender das dimensões. Assim, observe que o K1 obtido ele vai diminuindo na medida em que eu vou passando de um estado plano de tensões para um estado plano de deformações. Ao se atingir o estado plano de deformações, o K1 fica constante e aí ele passa a ser K1C, que é uma propriedade característica do material, assim como o limite de escoamento é módulo de elasticidade e assim por diante. Em fadiga nós temos variações de tensões, então nós temos a tensão mínima e a tensão máxima. A uma tensão mínima, onde eu vou ter um tamanho de trinca crítico, eu vou ter um K1 mínimo. Esse K1 é o K1 atuante. Da mesma maneira, quando eu tenho a tensão máxima atuante, eu tenho o K1 máximo. E não custa relembrar que, nesse caso aqui, o K1 é a atuação externa, é a solicitação externa. Da mesma maneira que a tensão máxima não pode ultrapassar o limite de escoamento do material, por exemplo, o K1 máximo não pode ultrapassar o K1C do material do ponto de vista de propagação de trinca. Ou seja, o K1 máximo atuante tem que ser menor ou igual do que o K1C do material para que não ocorra uma propagação de trinca. Essa ideia nós já vimos lá em mecânica de fratura no início da disciplina. Só para a gente ter uma ideia básica aqui, eu estou mostrando aqui os valores do K1C em megapascal vezes raiz de metro para vários materiais. Observe que para um aço 4340, o K1C é de 46 megapascal raiz de metro, no limite de escoamento de 1470. Uma liga de alumínio bastante usada no setor aeroespacial, o limite de escoamento é de 500 megapascal e o K1C de 24 megapascal raiz de metro. Outra questão importante, e que agora é de uso intensivo na fadiga, é o crescimento da trinca. Assim nós temos o crescimento da trinca em função do número de ciclos da vida do material. É fundamental nós determinarmos o tamanho da trinca inicial que nós vamos fazer a nossa previsão de vida, até um tamanho final, que é o valor crítico. Esse tamanho final aqui, em geral, ele é de determinação relativamente fácil, eu vou mostrar para vocês. O problema, às vezes, pode ocorrer na determinação desse tamanho de trinca inicial. Então, existem algumas maneiras, como, por exemplo, determinar o comprimento de transição de uma trinca, que eu vou falar sobre isso mais adiante, como também, na prática, se diz o seguinte: o AI, o tamanho inicial da trinca, é a menor trinca que a gente consegue medir dentro das nossas condições. Se eu tiver a olho nu, a menor trinca que eu consigo medir é muito grande. Se eu tiver um sistema de medição usando microscopia ou ensaios não destrutivos, eu consigo detectar trincas de tamanho bastante pequeno. Como eu tenho variações de tensões, ou seja, na medida em que as tensões vão aumentando, Δσ2 é maior que Δσ1, Δσ3 é maior do que Δσ2, eu tenho taxas de crescimento de trincas maiores também. Então aqui é importante eu saber como é que as trincas crescem em função da vida e em função das variações de tensões. Como eu tenho variação de tensão ΔΣ, eu vou ter também uma variação do K, do parâmetro de intensificador de tensões, ΔK, que é K máximo menos K mínimo, que é o fator de forma, vezes o ΔΣ, vezes a raiz de π vezes A. Logaritmizando essa curva, nós vamos ter o logaritmo da taxa de crescimento da trinca, log de dAdn, em função do log de ΔK. E aí nós temos a curva de vida de fadiga desta metodologia. Observe que essa curva ela é dividida em 3 regiões. Aqui eu atinjo o valor crítico,
abaixo desse valor, desse limiar, que a gente chama de ΔKTH, que é o ΔK limiar, se eu tiver um ΔK atuante menor do que esse valor, ou tensões menores do que as tensões críticas, a trinca não vai se propagar, as trincas existentes não crescerão. Não se usa isso no dimensionamento porque isso implica em dimensões muito grandes. Por outro lado, existe um outro limite, que é esse ΔKC. Se o ΔK atingir esse valor, a trinca começa a se propagar de uma maneira muito rápida, com taxas de crescimento grandes e descontrolado, que vai levar à ruptura brusca do material. Esse ponto aqui tem que ser evitado de qualquer maneira para evitar fratura frágil e brusca. Normalmente a gente trabalha nessa região 2 aqui, onde a taxa de crescimento da trinca é constante, ou seja, eu tenho essa relação aqui, essa inclinação aqui, ela é constante entre esses dois pontos, entre o fim da região 1 e o início da 3. A equação que modela aquela região 2 de crescimento estável da trinca é a chamada equação de Pérez, é a mais utilizada. Existem outras aí, como a de Walker, por exemplo, mas que não é meu objetivo entrar em detalhes sobre isso aqui neste momento da disciplina. E assim nós vamos usar a equação de Pérez, que me fala que dAdn, que é a taxa de crescimento da trinca, é igual a C vezes ΔK elevado a m, onde C e m são propriedades do material. A determinação da vida de propagação da trinca vai ser a solução dessa equação, que vai ser a integral de AI, que é o tamanho inicial da trinca, até AF, que é o tamanho final, de dA dividido por C vezes ΔK elevado a m. A solução dessa equação não é simples, porque o ΔK depende do A. Então, nós temos que fazer uma integração numérica. Por fim, antes de terminar essa primeira parte, nós temos que falar um pouco sobre as influências de vários parâmetros no crescimento da trinca. Então, são vários os parâmetros que têm esta influência. Por exemplo, a relação de tensões, entre tensão mínima e tensão máxima, ou seja, entre o K mínimo e o K máximo. Esse parâmetro influencia bastante na taxa de crescimento da trinca. Ao contrário do que acontece nos dois métodos anteriores, a frequência de aplicação também tende a ter uma influência grande na taxa de crescimento da trinca. Em geral, quanto maior a frequência, maior é o dAdn. A forma de onda também é importante, a temperatura e o tipo de carregamento, ou seja, carregamentos com tensões variáveis ao longo do tempo tende a levar a uma propagação de trinca maior também. E assim nós terminamos essa primeira parte sobre o uso do método de mecânica de fratura linear elástica aplicada à fadiga. E eu mostrei os conceitos básicos do método de mecânica de fratura linear elástica. Na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre o crescimento de trincas e vou mostrar um exemplo de cálculo de vida usando esta metodologia. Espero que vocês vejam a segunda e última parte. Muito obrigado pela atenção.